Eliezer Rodrigues, o governador do estado do Piauí, Wellington Dias, convocou mais uma entrevista coletiva no final da manhã de hoje para falar sobre a evolução da pandemia. Quais são os detalhes deste encontro online com o governador? Desta vez, o governador Wellington Dias se mostrou mais animado, esperançoso, correspondido com os resultados do isolamento social. Isolamento que ontem, domingo, segundo os dados oficiais coletados pelas equipes do governo, chegou a 55,4%. Então, uma margem larga, além da metade da população do estado do Piauí, obedeceu ao isolamento defendido pelo governo do estado como estratégia para conter a disseminação do novo coronavírus. Dias atrás, Lívio, este percentual era de apenas 42%. Então, o crescimento, de fato, foi bastante expressivo. O Piauí, na sexta-feira passada, chegou à posição de quarto no país, o estado, em quarto lugar do país, com maior índice de isolamento. Então, o governador Wellington Dias e toda a sua equipe se mostraram satisfeitos e esperançosos de que esse resultado se mantenha e até aumente. Por quê? Porque, segundo a avaliação do governo, o isolamento social, ele está diretamente relacionado à redução na transmissão de demandas nos hospitais. Os hospitais deixam de receber demandas porque a transmissibilidade da doença reduz também no território do estado do Piauí. O governador Wellington Dias já anunciou também que vai buscar um diálogo, estreitar relações com o governador do Maranhão, Flávio Dino, para juntos traçarem estratégias planejadas e unificadas de ação de combate à pandemia. Porque, naturalmente, muitos pacientes do Maranhão acabam recorrendo aos hospitais de Teresina e do Piauí em busca de atendimento médico. E isso acaba dificultando, prejudicando os atendimentos nos hospitais regionais do Piauí. O governador propôs cadastrar pacientes para consultas à distância, isso através do aplicativo Monitora Covid, já foi anunciado tanto para celulares com Android, como também com o sistema iOS, podem baixar esse aplicativo. É uma forma de se comunicar com os médicos e não precisar ir a uma unidade de saúde. De lá, desse tipo de consulta virtual, já sai todos os encaminhamentos, se forem necessários medicamentos ou exames. O médico tem a sua autonomia para trabalhar tranquilamente através desta ferramenta de comunicação. O governo anuncia a ampliação da oferta de testes. Mais pessoas vão ser testadas, é fundamental para se ter um retrato da doença nesse momento. E isso através de uma parceria com a Universidade Federal do Piauí. Então, nos campi da UFP, de todo o estado do Piauí, vão acontecer testes em massa. O maior número possível de pessoas vão poder recorrer aos campi da Universidade Federal para receberem o teste da Covid-19, isso acompanhado de mais investimentos em EPIs, equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que estão em campo nesse momento. Eliezer, vamos repercutindo umas declarações que realmente têm um tom bastante polêmico e que ganharam as redes sociais nessas últimas horas. Mais uma vez, nós vamos recorrer ao que falou Valdecir Cavalcante, advogado piauiense, presidente do Sistema Fé Comércio, que realmente tem dado algumas declarações bastante polêmicas. Qual foi a polêmica da vez? A Federação do Comércio do Piauí, através do seu presidente, Valdecir Cavalcante, tem defendido a reabertura das atividades econômicas. Mas, diante da permanência dos decretos de fechamento do comércio, Valdecir Cavalcante orientou a demissão em massa de trabalhadores e a transferência dos encargos trabalhistas ao setor público. Eu quero agora orientar aos meus liderados empresários deste Estado. O artigo 486 da CLT diz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Por exemplo, em Teresina,
toda e qualquer indenização trabalhista ficará a cargo do Prefeitura Municipal. Em Parnaíba, outro exemplo, ficará a cargo do governo do Estado. Por quê? Porque em Parnaíba o prefeito Mão Santa quis abrir e o governo do Estado ingressou com uma ação. O que eu estou querendo dizer é que não temos dinheiro para pagar verbas rescisórias, não temos dinheiro para pagar indenizações. Então, os empresários podem demitir seus empregados, não paguem indenizações nem verbas rescisórias, porque nós não temos dinheiro, e os seus empregados vão procurar a Justiça do Trabalho. E os senhores deverão chamar a LIDE, no caso de Teresina, a Prefeitura Municipal, no caso de Parnaíba, o Governo do Estado, e assim por diante. Em Picos, a Prefeitura Municipal, em Floriana, a Prefeitura Municipal. Então, esses órgãos opressores que estão causando prejuízo às empresas e à sociedade, esses órgãos municipais é que deverão pagar a conta. E como se trata de verba alimentar, com certeza a Justiça do Trabalho mandará bloquear os valores devidos a cada ex-empregado e imediatamente dar conta desses órgãos públicos. Então, fica essa nossa observação para que os senhores empresários adotem essas providências. Não fiquem mais com essa preocupação toda. Posicionamento polêmico, Eliezer Rodrigues. Isso deve gerar uma série de reações. Lembrar que Valdeci Cavalcante é presidente da FEComércio aqui no estado do Piauí e vice-presidente nacional da Confederação do Comércio. Então ele tem sido coerente com as entidades que ele representa, que ele dirige, tanto no Piauí como no Brasil. É claro, é natural que a classe empresarial, nesse momento, queira o retorno das atividades, a reabertura da economia. Mas vejamos que ainda é uma polêmica muito grande. É preciso separar a reabertura do comércio do retorno do consumo, é um outro ponto. Reabrir o comércio não quer dizer que a economia vai ser reaquecida automaticamente. Instantaneamente, não é, Eliezer? Não dá para afirmar isso, porque o desemprego já está instalado, a recessão é muito grande. As pessoas, isso já está constatado por economistas, estão elegendo prioridades de consumo, nesse momento a alimentação, nesse momento cuidados com a saúde. Então, os demais serviços considerados não essencial, de segunda ordem, isso não vai ser tão fácil para esses setores específicos, porque vão demorar mais tempo para terem um retorno dos seus capitais, daquilo que costumavam apurar nesse momento. Mas também devemos reconhecer que o Dr. Valdeci apresentou na legislação um artigo que embasa esse tipo de decisão. Se o empresário não tem condições de pagar verbas rescisórias em caso, ou melhor, dívidas rescisórias em caso de demissão, porque está com as portas fechadas, e isso deve ser realmente colocado para o setor público, município ou estado, porque exatamente o setor público é quem está determinando o fechamento das atividades. Então, uma questão bem difícil de se chegar a um consenso. E que não vai ser resolvida de uma hora para outra. Esse debate ainda vai ser muito aquecido por conta das opiniões do setor público. Nós vamos buscar ouvir, sim, os gestores tanto do Estado quanto da Prefeitura Municipal de Teresina, porque eles precisam se pronunciar acerca desta possibilidade. Então, realmente está feito aqui o registro, o que foi dito por Valdeci Cavalcante. Vamos mudar um pouco de assunto agora, vamos para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Tem MDBista propondo novas estratégias na tentativa de se enfrentar esta pandemia. Correto. Sem encontros presenciais, deputados estaduais se adaptam para manter os trabalhos parlamentares. Uma comissão presidida pelo deputado Henrique Pires, do MDB, vai fiscalizar os gastos públicos no Piauí durante a pandemia. Primeira reunião da Comissão de Fiscalização e Gastos da pandemia do Covid-19 do estado do Piauí, juntamente com o deputado Evaldo Gomes, que é nosso vice-presidente, tratamos de uma programação de atuação e de ações. Quarta-feira próxima, receberemos às 10 horas, numa reunião fechada, do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Também temos na programação receber o secretário Florentino da Saúde, o presidente da Fundação Hospitalar, deputado Pablo Santos, o secretário da Assistência Social, José de Santana,
E também estamos recebendo os relatórios do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público Estadual e informações do governo do Estado. Esta comissão tem uma grande responsabilidade. Fui eleito presidente, acho que pela experiência de ter sido vereador de Teresina, diretor de saúde ambiental da Fundação Nacional de Saúde, presidente desta fundação, e utilizarei não só o conhecimento como parlamentar, mas como engenheiro, como advogado, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível, junto ao governo do Estado e junto a toda a sociedade piauiense. É inevitável, Eliezer, fiscalizar as ações do poder público são atribuições do parlamento e devem ser feitas. Sem dúvida nenhuma, independentemente da situação, mesmo em estado de calamidade, mas as autoridades competentes devem se responsabilizar pelo uso do dinheiro público nesse momento. Então é fundamental garantir que esse dinheiro público direcionado em massa para a área da saúde, de fato seja aplicado na saúde da população. Dinheiro público que também ganha aquela alcunha de dinheiro nosso. Eliezer, vamos ouvir o que disse o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, Temístocles Filho, acerca da possibilidade de eleições ainda neste ano de 2020. O presidente da Assembleia Legislativa se posicionou de forma contrária ao adiamento das eleições municipais deste ano. Os motivos, vamos ouvir dele mesmo, o deputado Temístocles Filho. Eu sou favorável às eleições municipais no nosso país. Quem defende a prorrogação é porque não está perto do povo. É quem está achando que vai morrer milhares de brasileiros. Mas muitos brasileiros, eles estão apostando que vão morrer. Nos Estados Unidos vai ter eleição presidencial nos Estados Unidos. E outra coisa, esta eleição é uma eleição diferente. É a eleição que o povo vai escolher livremente os seus representantes. O cidadão vai falar na televisão, vai falar no rádio, redes sociais, todos os meios de comunicação que ninguém pega corona pela televisão. Então, quem está defendendo essa prorrogação de mandatos não está apostando no que ele está executando em seus municípios. Vamos mostrar propostas, vamos trabalhar para evitar esse problema sério que acontece no Brasil e no mundo. Eu sou a favor que o cidadão use máscara, gel, faça o isolamento corretamente. Todas as medidas eu sou favorável. E acredito em Deus e nos homens do planeta Terra que nós vamos inventar uma vacina. Os cientistas do nosso planeta Terra vão inventar uma vacina para evitar esse coronavírus. Agora eu passo uma pergunta. No ano de 2018, morreram no Brasil mais de 300 mil brasileiros de doenças do coração. Ninguém disse nada. O problema da saúde já vinha ruim há muito tempo. É um problema grave o corona. Eu repito, esse vírus é uma doença grave. Mas nós devemos cuidar, mas sem colocar pânico na população, porque muita gente, quando terminar esse problema, vai mesmo para o psiquiatra. Eliezer Rodrigues, é uma questão, pelo menos ao meu ver, muito difícil de se responder neste exato momento. Muitos defendem a pertinência das eleições do calendário tal qual está, do calendário eleitoral tal qual está. Muitos defendem a possibilidade do adiamento, deixar até para o próximo ano, 2021, as eleições, que seriam realizadas neste ano de 2020, eleições municipais em todo o país. Mas eu, sinceramente, olhando todas essas informações que nós temos, não me arriscaria a dizer se neste exato momento é prudente suspender as eleições ou mantê-las. É uma dúvida muito grande ainda, mas no momento o calendário está mantido. Primeiro turno das eleições em 4 de outubro deste ano. O TSE deve mudar de presidente no início do próximo mês. Até o fim deste mês, a ministra Rosa Weber permanece no cargo. A partir do próximo mês, o ministro Barroso, do STF, já eleito, assume a presidência do TSE. O ministro Barroso já sinalizou a possibilidade de se adiar o pleito caso o teste das urnas não aconteça completamente no mês de junho. Mas, de toda forma, passa por uma decisão do Congresso Nacional, porque o calendário é uma lei federal
e, para ser mudado, naturalmente precisa respeitar todo o trâmite legislativo. Vamos deixar essa resposta, se vai modificar ou não, se vai se manter ou não, para o próximo mês. Eliezer, vamos sair um pouco da nossa esfera estadual, da política estadual, vamos para a política federal. Lá em Brasília, tem piauiense levantando bandeiras importantes para a população e, é claro, também querendo discutir um assunto que é de interesse da grande massa que estuda no país. Quem é e que assunto esta piauiense está levantando? A pandemia e suas polêmicas. A bancada do PT na Câmara Federal está propondo o adiamento das provas do Enem deste ano. O principal argumento apresentado, a crise do coronavírus. Eu apresentei um projeto de lei ainda essa semana que trata sobre o adiamento das provas do Enem. Há um entendimento entre a bancada do Partido dos Trabalhadores, entre outras bancadas, de que não há a mínima condição dessas provas serem realizadas ainda em 2020, por vários problemas. E entre o principal, a questão da pandemia do coronavírus, onde todo mundo praticamente estão isolados e mesmo assim há uma crescente muito grande de pessoas infectadas por conta do coronavírus, hospitais lotados. Então não há realmente a mínima condição. E diante disso, da gravidade da pandemia, nós temos um outro problema. Pesquisas mostram que mais da metade da população escolar, dos alunos que estudam nas escolas públicas de todo o Brasil, não tem internet, não possui nem sequer computador. Então, a desigualdade e a questão da equidade, que a gente preza muito, com certeza fica extremamente prejudicada. Então, eu defendo o adiamento, portanto, do Enem, porque é uma prova muito importante no sentido de democratizar o acesso ao ensino superior. Em alguns momentos, o governo Jair Bolsonaro já sinalizou a possibilidade de realmente manter, e a maioria desses momentos é de se manter essa data do Enem, mas em algumas conversas de bastidores já começa-se até a aceitar a possibilidade de deixar o Enem para mais tarde. Sim, Lívia, o governo federal já, inclusive, iniciou uma campanha, o Brasil não pode parar, e dentro desta campanha um incentivo à manutenção das atuais datas para a realização do Enem. Mas isso gerou uma polêmica muito grande nas redes sociais, né, onde as pessoas têm se manifestado hoje em dia. Então, isso acabou refletindo no parlamento. Vimos aí a deputada Rejane Dias colocando a opinião dela não como isolada, mas como da bancada do PT, que é uma das maiores do Congresso Nacional, ali fazendo uma oposição direta ao Poder Executivo Central. Então, isso também precisa ser definido em tempo hábil, né, para que haja uma condição justa de disputa para todos os candidatos do país. E é importante lembrarmos que toda essa questão do Enem também está sendo debatida, porque neste ano de 2020 estava programado para uma instalação da prova virtual. Muitos candidatos do Enem prestariam o Exame Nacional do Ensino Médio através de uma plataforma online. Uma das justificativas para se pedir justamente o adiamento do Enem seria de que um processo tão complexo como esse de instalação de uma nova plataforma não deve ser feito em contexto de pandemia, que realmente limita muito a interação das pessoas que necessitam colocar esta plataforma em ação. Mais informações, portalodia.com. Eliezer, obrigado, viu? Por nada. Política do dia.